Boa tarde, hoje é dia 13 de julho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni. Estou aqui para gravar uma aula do 9º ano do ensino fundamental. Hoje, meus alunos não estão de maneira ao vivo e online comigo, devido às aulas em especial que está tendo no Centro de Mídias, que é as aulas do Movimento Inova, aí para não atrapalhar as palestras que meus alunos podem estar escolhendo para assistir, eu optei por gravar a aula e deixar à disposição para eles poderem assistir nos momentos disponíveis deles. Então, se você é meu aluno, fica aqui o meu recado. Você está assistindo essa aula, registre na sua apostila e após o término da aula, envie as fotos para mim dos registros para que eu possa registrar a sua presença e a sua participação da aula de hoje. Tudo bem? Só para deixar claro também aos demais que assistem às aulas, amanhã, dia 14, vai ser a parte 3, e aí, sexta-feira, que seria a nossa próxima aula, já inicia as férias segundo o calendário. Mas vai ficar faltando uma aula para a gente terminar a apostila Aprender Sempre, volume 2. Mas, como eu conversei com vocês pelo Centro de Mídias em off, né, que não estava sendo gravado, eu vou estar gravando essa última aula que vai faltar e vou enviar o link para vocês do YouTube. Não vai contar presença nem participação, mas vamos finalizar a apostila de maneira voluntária, né, sem troco assim de nota e participação, e sim de conhecimento. Tudo bem? E os demais alunos que assistem pelo YouTube, deixa aí um comentário de onde você assiste, se gosta das aulas, se tem ajudado, curta, comente, se inscreva no canal. Se você não é de Guapiara, escreva de qual cidade você está assistindo. E também, se você é de Guapiara e não for um dos meus alunos do Padre Dragoni, comente, né? Porque eu vejo um monte de gente de outras cidades assistindo minha aula. Será que aqui em Guapiara não tem outros alunos assistindo também? Se tiver, comente aí, por favor. Vamos dar início então? Então vamos lá. Sequência de atividades 4, parte 2. Material Governo do Estado de São Paulo que fornece essa apostila. Vamos dar início? Página 102. A habilidade é a EF 09MA12. Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Objetos de conhecimento: retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. Página 102, sequência de atividades 4. Aulas 3 e 4. Perímetro e área de triângulos semelhantes. Objetivos de aprendizagem: reconhecer triângulos em situações de situações de ampliação ou redução, com os ângulos equivalentes, quer dizer que os ângulos terão as mesmas medidas, e medidas de lados correspondentes proporcionais. Investigar as relações entre as medidas do perímetro e da área de triângulos semelhantes e a razão de semelhança estabelecida entre as medidas dos lados correspondentes e dos triângulos. Calcular a medida do perímetro e da área de triângulos semelhantes a partir do conhecimento das medidas do perímetro e da área do triângulo original e da razão de semelhança estabelecida entre as medidas dos lados correspondentes dos triângulos. Tudo isso que eu li agora vai ter mais sentido a hora que a gente começar a fazer os exercícios. Vamos dar início então? Página 102. Investigando. Observe os triângulos a seguir.
Olha lá, temos os triângulos. Não sei por qual motivo colocaram na apostila assim. Triângulo C, D, A e B. Alguém pode falar, mas professor, todos os triângulos têm o mesmo tamanho. No desenho, sim. Mas repare que os tamanhos representados pelos números, não. Né? Eles são todos triângulos semelhantes. Porém, as medidas não. Olha aqui, por exemplo. A medida que liga o segmento, né, AB, a medida que liga o segmento AB do triângulo A vale 4. Do triângulo B vale 8. Do triângulo D vale 6. Do triângulo C vale 2. Então observe, não é tudo a mesma coisa, tá? Então, apesar de no desenho aí da impressão que são todos iguais, o que vai prevalecer são os números informados nos lados dos triângulos. Todos os triângulos acima são semelhantes ao triângulo A. Então, todos eles, ele quer dizer o quê? Levando isso em consideração, o que ele quer dizer? Olha lá, virando a página aí na apostila de vocês. Aqui no meu PowerPoint vai continuar. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, presta bastante atenção. Que esse ângulo A, esse ângulo tem a mesma medida. Este ângulo também tem a mesma medida. E esse ângulo também tem a mesma medida. Esse ângulo B, ângulo original aqui, quer dizer que todos os ângulos B' também têm a mesma medida. Aparentemente, eles são de 90 graus. Aparentemente, porque não tinha o quadradinho confirmando que são 90 graus. O ângulo C, todos são congruentes. O que é congruentes, professor? Todos têm a mesma medida. Só de todos os triângulos serem congruentes já prova que seus lados são proporcionais, tá? Agora vem aqui, ó. Primeira pergunta. Determine a razão de semelhança entre o triângulo B e triângulo A. Então veja bem, qual foi o primeiro triângulo que falou? B. Depois falou triângulo A. Então eu tenho que fazer a razão de semelhança do B para o A. Então presta atenção como que eu faço isso. Vou pegar o B, triângulo B. Cadê o B? Vou pegar aqui, ó, medida do A' até o B'. Então fica assim, ó. A', B'. Esse é o tamanho do A' até o B'. E vou dividir pelo tamanho do A até o B. Então, vou dividir pelo tamanho do A até o B. E já vou fazer aqui na frente isso, ó. Vou especificar todos os triângulos primeiro. Então, ele tem que ter, a divisão disso daqui, tem que ter o mesmo resultado que eu pegar o A' até o C', que é esse daqui agora, ó, do A até o C', que é o tamanho do triângulo B, né? O lado A' até o C', e dividir pelo lado AC do triângulo A, que é esse lado aqui, tá? Ele tem que ter a mesma razão, o mesmo resultado da divisão que o último lado do triângulo. Como o triângulo de cima é o B, porque aqui foi falado primeiro triângulo B e triângulo A. O primeiro que foi falado é em cima, o segundo é embaixo. Então, o triângulo B, eu vou pegar agora do B' até o C'. B' até o C'. E vou dividir pelo triângulo correspondente. O lado correspondente é do B até o C. Do B até o C. Vou deixar bem claro, só vou fazer essas letraiadas aqui nesse primeiro. Nos demais eu já vou pegar direto o resultado. Vamos trocar agora as letras pelos números? Qual é o tamanho do segmento
A linha belinha do triângulo B. A linha belinha do triângulo B. Qual é o tamanho dele? O tamanho dele é 8. Então, o 8 vem em cima. Embaixo, vou pegar o segmento do AB do triângulo A. AB do triângulo A. Qual é o tamanho dele? O tamanho dele é 4. Então, 8 dividido por 4 tem que ser igual a quem? Ao lado AC', a linha C'. Ao lado A linha C' está aqui. Qual é o tamanho do A linha C'? É 10. Tem que ter o mesmo valor do 10 dividido pelo AC. Olha o lado AC aqui, ó. Lado AC. Qual é o tamanho do lado AC? 5. Então, 8 dividido por 2 tem que ter o mesmo tamanho que 10 dividido por 2. Tem que ter a razão, né? É a mesma razão. Que agora o último, o lado B', C'. B', C' é aqui. Qual é o tamanho do B', C'? Tamanho número 6. Dividido pelo tamanho, isso aqui, né? Dividido pelo BC. O BC está aqui. Qual é o tamanho do BC? 3 dividido por 3. Vamos ver se dá mesmo? 8 dividido por 2 dá 2. 2 é igual a 10 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Todos eles dá 2. Então, qual é a razão do triângulo B para o A? O B é 2 vezes maior do que o A. Os seus lados. É verdade, esse lado tem 4, o outro lado tem 8. Esse lado tem 3, o outro lado tem 6. Esse lado tem 5, o outro lado tem 10. Então, a sua proporção lateral é 2 vezes maior. Ele teve uma ampliação das laterais de 2 vezes mais do que ele. Olha lá, subiu a resposta bonitinha. Tudo bem? Vamos lá agora. Do triângulo A para o triângulo C. Então, vamos fazer a fração aqui. Do triângulo A, foi falado primeiro, triângulo A para o triângulo C. Então, vou pegar todos os lados do triângulo A primeiro e vou pôr em cima. Sempre dividindo pelo mesmo lado correspondente do triângulo C. Triângulo A. Vou começando pelas ordens. AB. AB, o lado dele é 4. Triângulo C. O A', B', o lado dele é 2. Agora eu vou para o lado AC. Do A... Opa, primeiro o triângulo A que vai em cima. Né? Cadê minha caneta? Tá aqui embaixo. Do A até o C, a medida dele é 5. Do A' até o C', o tamanho dele é 2,5. Muito bem, agora só falta o último lado. Do B até o C, qual é o tamanho do lado do triângulo B? Do lado BC do triângulo A. A é 3. Qual é o tamanho do B' até o C' do triângulo C? É 1,5. Agora olha bem. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2,5 dá 2. 3 dividido por 1,5 dá 2. Quer dizer que todos têm a mesma razão. É lógico, eles são triângulos semelhantes. Se todos têm a razão 2, o que isso quer dizer? Quer dizer que o triângulo A é uma ampliação das suas laterais de 2 vezes o tamanho das laterais do triângulo C. Vamos ver se é verdade? Aqui é 2. 2 vezes 2 dá 4. Verdade. Aqui é 2,5. 2 vezes 2,5 dá 5. Verdade. Aqui é 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. Verdade.
Então, tirando a prova depois, digo que acertamos essa resposta também. Agora, do triângulo D, qual triângulo foi falado primeiro? D, o de cima é o D. E o triângulo A, embaixo é o A. Então, vamos pegar os lados do triângulo D. Olha aqui, triângulo D, do A' até o B'. Quanto que foi do A' até o B'? O lado dele vale 6. O lado correspondente, que liga o A até o B, no triângulo A, vale 4. Então, é 6 dividido por 4. A razão vai ter que ser a mesma entre os seus outros lados. Agora eu vou do A' até o C'. Quanto que deu do triângulo D, que está em cima? Deu 7,5. Dividido pelo AC do triângulo A. Do A até o C do triângulo A é 5. Então, dividido por 5. Tem que ser a mesma razão de quem? Do B' ligado com o C', que é o outro lado. D em cima. 4,5 dividido por o BC, que é do triângulo A, por 3. Vamos fazer as divisões? 6 dividido por 4. Esse nós vamos fazer na mão aqui para dar uma treinada na divisão. 6 dividido por 4. 1 vezes 4 dá 4. 6 que tira 4, resta 2. Não tem mais ninguém para baixar. Por uma vírgula, aumenta um 0. Quem vezes 4 dá 20? É o 5. 5 vezes 4 dá 20. Acabou. Então a razão aqui deu 1,5. 7,5 dividido por 4. 7,5 dividido por 4. Ah, professor, está com vírgula. Não tem importância. Vamos igualar. Vou fazer vírgula 0 aqui. Ficou igual? Sim. Ficou tudo igual agora? 4 inteiros é a mesma coisa que 4,0? Sim ou não? Sim, né? Agora eu venho e faço o quê? Apago a minha vírgula. Pronto. Agora sim. Vamos fazer a divisão. 7,5 é a mesma coisa. 7,5 dividido por 4 é a mesma coisa que 75 dividido por 40. Quem vezes 40 dá próximo de 75? Ah, é 1. 1 vezes 40, 40. 5 que tira 0, 5. 7 que tira 4, 3. Sobrou 35. Tem alguém para pôr ali? Ah, eu errei aqui. Desculpa. Não era 4, era 5. 7,5 dividido por 5. O professor viajou. 7,5 dividido por 5 igual às casas de 0. Tenho 7,5 dividido por 5,0. A mesma coisa que 7,5 dividido por 5. Aí eu venho e apago a vírgula, já que está tudo igualado bonitinho. Então, 7,5 dividido por 5 é a mesma coisa que 75 dividido por 50. Tudo bem? Vamos lá. 1 vezes 50 dá 50. 5 que tira 0 dá 5. 7 que tira 5 dá 2. Não tem mais ninguém para baixar. Eu ponho uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 50 dá próximo de 250? Dá exato. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Acabou. Então deu 1,5. Opa, a mesma razão. Por enquanto está tudo ok. 4,5 dividido por 5 inteiros. 5 inteiros é a mesma coisa que 5,0. Igualei as casas depois da vírgula. O que eu faço? Pego a borrachinha, venho e apago a vírgula e faço a divisão. Vamos lá? Quem vezes... Eita, não era 5 agora era 3. O professor está distraído. Olha que o exercício é 1 ainda, hein? Então lá, 4,5
dividido por 3 inteiros. 3 inteiros é uma coisa que 3,0. Aí, depois que eu igualei, eu pego a borracha e venho apagar. Pronto, apaguei a vírgula. Agora, 45 dividido por 30 é a mesma coisa que 4,5 dividido por 3. 1 vezes 30 dá 30. 5 que tira 0 dá 5. 4 que tira 3 dá 1. Sobrou 15. Eu não tenho mais ninguém para baixar, eu ponho uma vírgula, aumenta um 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Opa, 150 que tira 150, acabou. Todos deram 1,5, ou seja, a razão é 1,5. Isso significa o quê? Que o triângulo D tem 1,5 vezes o tamanho das laterais do triângulo A. Certo? Subindo a resposta ali, ó. Apagando a minha aqui. Tudo bem? Próximo exercício. Letra B. Sabendo que o perímetro é a medida do contorno que se obtém pela soma dos lados de um polígono, calcule o perímetro de cada triângulo. Opa! Então vamos lá. Primeiro triângulo. Vamos somar o perímetro do triângulo A. Como eu faço isso, professor? Só somar todos os lados. 4 mais 3 mais 5. Então lá, 4 mais 3 mais 5. 4 mais 3, 7. 7 com mais 5, 12. Não fala se é centímetros, metros, quilômetros, mas 12. 12 ali. Tá? Então, o perímetro do triângulo A é 12. Triângulo B. Eu vou somar 8 mais 6 mais 10. Então, vamos lá. Começar do menor para o maior. 6, 8, 10. 6 com 8, 14. Com mais 0, 14. Foi o 1. 1 com mais 1, 24. Olha lá. Deu aqui. 24. Né? 8 mais 6 mais 10, 24. Triângulo C. Vou apagar meus rabiscos. Triângulo C. Vou somar agora. 2 mais 1,5 mais 2,5. Ah, professor, me atrapalho todo, porque eu acostumei com o celular, com a calculadora. Então, é vírgula embaixo de vírgula. 2,5, 1,5. E agora, o 2 inteiros, onde que você vai pôr? Você vai pôr aqui embaixo do 5, embaixo do 1. É 2 inteiros. A vírgula fica logo depois que acaba ele. Ah, professor, e aqui? Você pode completar com zero. Com zero. Parecendo cebolinha, zero. Zero. Então vamos somar? 5 mais 5, 1 mais 0, 10. Subiu 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 1, 4. Com mais 2, 6. Nossa, professor, deu 60? Calma. Vírgula embaixo de vírgula. 6,0, que é a mesma coisa que 6. 6 unidades. Ao perímetro do triângulo C. Tá? O contorno inteiro dele dá 6. Vamos pensar que é 6 centímetros. Tudo bem? Agora o triângulo D. Eu vou somar 6, nada, 6 inteiros, mais 4,5 mais 7,5. Então vamos lá. 4,5, 7,5 e 6 inteiros. 6,0. Mais 5 mais 5, 10. Com mais nada, com mais 0, dá 10. Subiu o 1. 1 com mais 4, 5. 5 com mais 7, 12. 12 com mais 6, 18. 180, professor? Não. Vírgula embaixo de vírgula. 18,0 é a mesma coisa que 18. Olha lá. Tá aqui as respostas. Nossa, perímetro é facinho. Não, tudo a matemática é fácil, desde que a gente treine. Tá bom? Troca a página aí, vira para a página 104 na apostila de vocês. Letra C. Qual é a razão
entre o perímetro dos triângulos. Aí na apostila de vocês não tem, mas eu coloquei ali entre parênteses perímetros dos triângulos A, B, C e D. É o que nós acabamos de achar no exercício anterior. Como para mim não dá para mim ficar virando a apostila aqui a página, vocês ainda dá para virar, né? Então vamos lá, vamos achar a razão entre os perímetros. Como eu acho a razão mesmo, professor? Razão é o resultado de uma divisão. Ah, ele quer saber a razão da divisão do perímetro do B. Olha que legal, falou B primeiro. E o perímetro do A. Então quem fala primeiro vai em cima, quem fala por segundo vem embaixo. Então A pelo B. Quem é o B pelo A, desculpa, falei errado. Quem é o B? O B é 24. Então 24 dividido. Quem é o A? O A é 12. 24 dividido por 12. Esse eu consigo fazer de cabeça. 24 dividido por 12 dá 2. Quer dizer que o perímetro do triângulo B, cadê minha caneta que eu perdi? O perímetro, o contorno inteiro do triângulo B é 2 vezes maior do que o perímetro do triângulo A. Ah, mas faz sentido. Lá no exercício A nós vimos que as laterais era o dobro do tamanho. Então faz sentido que o perímetro seja o dobro também, né? Subindo a resposta ali. Vamos lá? Próximo. Qual é a razão entre o perímetro do triângulo A e o triângulo C? O triângulo A foi falado primeiro e o C depois. O A vai em cima e o C vem embaixo. Qual é o perímetro do A? É 12. Qual é o perímetro do C? É 6. 12 dividido por 6. Também consigo fazer de cabeça. Também deu 2. Olha lá que bonitinho. 12 dividido por 6 dá 2. Agora, do D e o A. Quem foi falado primeiro? O D. O D vai em cima. E o A, por segundo, vem embaixo. Vamos trocar? Qual é o valor do D? O D é 18. Então, 18 vem em cima. E o A? O A é 12. O 12 vem embaixo. Ah, professor, agora não dá para fazer de cabeça? Até dá, mas vamos fazer na divisão aqui. 18 dividido por 12. 2 vezes 12, 24. Passou. Não pode passar. Então, 1 vezes 12 dá 12. 8 que tira 2 dá 6. 1 que tira 1 dá 0. Então dá 1 e sobra 6, mas eu posso dividir aquele 6. Põe uma vírgula aqui, automaticamente acrescenta um 0. Quem vezes 12 dá próximo de 60? Ah, é o 5. 5 vezes 2 dá 10. Subiu um 1. 5 vezes 1, 5. 5 com mais 1, 6. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 6, 0. Então, dá 1,5. Então, quer dizer que o perímetro do triângulo D, o contorno inteiro do triângulo D, é 1,5 vezes maior do que o perímetro do triângulo A. Tranquilo? Subindo a resposta, tá ali a resposta. Próximo exercício, se eu achar a caneta aqui, para eu limpar a resposta, para ficar bem bonitinho aqui, ó. Ficou bonitinha a resposta ali, certo? Próximo exercício, letra D. Se a área de um triângulo é dada pela metade do produto da base pela altura, determine a área dos triângulos. E agora? Base vezes altura. Como assim, professor? Não é difícil, não. Fique tranquilo. Como assim? A base é a parte de baixo. Essa aqui é a base. Base. E a altura, nós já vimos, né? Alguns representam pela letra H.
Então, base vezes altura. Mas se eu fizer base vezes altura, professor, eu vou achar o tamanho de um retângulo. Mas eu não quero o tamanho do retângulo, eu quero o tamanho do triângulo. Por isso que ele fala, é pela metade. Metade, porque quando eu corto ao meio, eu descubro o triângulo. Então, a área do triângulo é igual base vezes a altura, representada pela letra H, dividido por 2. Vamos achar a área de todos os triângulos. Triângulo A, como que fica? Fica aqui, a base. Olha lá a fórmula. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo. Então vamos lá, aqui a área. A área é igual. Quem é a base? A base é 4. 4 vezes quem é a altura? 3. Tudo isso dividido por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 o quê? Unidades quadradas. Eu não sei se é centímetros, se é metros. Então, quando a gente não sabe o que é, a gente coloca U ao quadrado. O que é U? Unidade quadrada. Né? Eu não sei se a unidade é centímetro, metro. Então, eu coloco U ao quadrado. Vamos ver? Olha, acertamos. Então, triângulo A, 4 vezes 3, 12. Seria o retângulo. Mas ao dividir por 2, eu descubro o triângulo. 6 unidades quadradas. Agora vamos para o B. O B está aqui. A área é igual. A base é 8. A altura é 6. Depois eu divido por 2. Quanto que dá 8 vezes 6? Dá 48. Divido por 2. Vai dar 24 o quê? Unidades ao quadrado. Olha lá. É isso mesmo. 8 vezes 6 dá 48. Seria 48 unidades ao quadrado se fosse o retângulo. Ao eu dividir ao meio, na diagonal, eu consegui o triângulo. Dá 24 unidades ao quadrado. Agora o C. O C é o seguinte. Presta atenção. Tem um jeito bem legalzinho de fazer aqui. Ó. Área é igual. Tá? Base. 2 vezes a altura, 1,5, dividido por 2. 2 vezes 1,5 dá 3. 3 que divido por 2 dá 1,5 unidade ao quadrado. Nossa, professor, deu a mesma coisa. Ó, vou contar um segredinho para vocês rapidinho aqui. Ó. A área é igual 2 vezes 1,5 dividido por 2. Ó, eu poderia fazer isso aqui, ó, cortar aqui. E já tinha a resposta. 1,5 unidade ao quadrado. Tá? Porque é multiplicar por 2 e depois dividir por 2, então eu já mato aqui. Já faço a mesma, a resposta já está pronta. Tá bom? Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá. 1,5 unidade ao quadrado. Agora o triângulo D. A área é igual. Base é 6 vezes 4,5 dividido por 2. Então vamos lá. 6 vezes 4,5. 4,5 vezes o 6. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 6 vezes 4, 24. 25 vezes 6, 27. Né? 270, professor. Calma, você tem que devolver a vírgula. 27. Então dá 27 dividido por 2. Vai dar 13,5 unidade quadrada. Olha lá. Aí. 6 vezes 4,5 dá 27. Dividido por 2, 13,5 unidade quadrada. Certo? Achamos as áreas de todos os triângulos. Agora vem a letra E. Qual a razão de semelhança entre a área dos triângulos? Agora é a área dos triângulos. Eu trouxe a colinha da página anterior aqui, ó, do exercício anterior. A área do triângulo A, 6 unidades quadradas. Da B, 24 unidades quadradas. Da C, 1,5 unidades quadradas. Da D, 13,5 unidades quadradas. Agora eu quero saber qual é a razão. Razão, resultado de uma divisão. Então, razão de B para A.
B em cima, A embaixo. Quem é o B? O B tá lá, 24, tá? Dividido pelo A, que é 6. 24 dividido por 6, opa, agora não deu 2, agora deu 4, professor, deu diferente, já hoje tinha dado 2 em tudo, né? Já vou explicar sobre isso, tá? Do A para o C, opa, A para o C é igual. Quem é o A? O A é 6, a área do A é 6 unidades quadradas. E o C é 1,5 unidade quadrada. Quanto que dá 6 dividido por 1,5? Então vamos lá. 6 dividido por 1,5. Ah, professor do céu, eu não consigo fazer divisão com vírgula. Calma, lembra que eu falei? Iguala as casas. 1,5. Faz isso aqui ficar com vírgula alguma coisa, uma casinha depois. Mas não sei, é só colocar uma vírgula. Pronto, 6 inteiros, mas ainda não tem. Quando não tem, eu coloco 0. Agora sim. Agora você vem, tá com uma casa depois da vírgula cada número, né? Vem e apaga a vírgula. Pronto. Então, 6 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 60 dividido por 15. Ah, professor, será que é verdade? Depois eu tiro a prova na calculadora. 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 6, 0. Qual foi a resposta? 4. Olha, professor, tinha dado 2 já hoje, agora deu 4. Tá estranho esse negócio. Não tem nada de estranho não, tá? Agora, olha aqui. D para o A. D em cima, o A embaixo. Qual é o tamanho da área do triângulo D? 13,5. Dividido. Qual é o tamanho da área do triângulo A? 6. Vamos fazer divisão. 13,5 dividido por 6. Professor, tá com vírgula de novo. Coloca a vírgula aqui também, mas tem uma casa depois da vírgula. Coloca uma casa aqui também. Agora sim, ficou tudo igual. Quando fica com a mesma quantidade de casa, o que se faz? Se apaga a vírgula e faz a conta. Vai dar o mesmo resultado. Então vamos lá. Quem vezes 60 dá próximo de 135? É 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 5 que tira 0 dá 5. 3 que tira 2 dá 1. 1 que tira 1 dá 0. Sobrou 15. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula. Automaticamente aparece um 0 aqui. Ah, já hoje eu fiz vezes 2 e deu 120. Chegou pertinho, vou fazer vezes 2 de novo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 2 dá 3. 1 que tira 1, 0. Sobrou 30. Como eu já tenho a vírgula, aumenta um 0. Agora ficou mais fácil. Quem vezes 60 chega próximo do 300? É o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 300 que tira 300 dá 0. Achei a resposta. Então, a razão entre a área do triângulo D e a área do triângulo A é de 2,25. Pronto. Nossa, olha, já hoje a razão do perímetro dos lados era 2, agora é 4. Já hoje a razão do triângulo, dos perímetros e lados entre o A e o C era 2, agora é 4. Já hoje a razão entre os lados e o perímetro do triângulo D e A era de 1,5, agora é de 2,5 a área. O que será que aconteceu, né? É a próxima pergunta, tá? Eu já vou explicar isso.
Olha lá a resposta bonitinha aqui, ó. Tá? Vamos lá para a próxima pergunta? F. A partir da sua investigação, o que podemos concluir? Concluímos o seguinte, né, que quando eu estou trabalhando a razão dos lados, elas são todas iguais. Quando eu trabalho a área é o quadrado, não é? Então pensa comigo. Razão entre os lados era 2, 2 e 1,5, não era? Era ou não era? Né? Para quem viu, vocês vão responder. Agora que eu lembrei que eu estou sozinho, não tem alunos online. Então faz 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Olha! É o quadrado da razão do perímetro. Agora, esse perímetro era 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. Será que é coincidência? Se for coincidência, não vai dar certo aqui. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Se ele der 2,25, quer dizer que não é coincidência. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2 que subiu, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. 5, 12, foi 1, 2. Eu tenho uma casa depois da vírgula, com mais uma, dá 2. Devolve as duas casas. Opa! 2,25 é a razão. Então, a razão da área é o quadrado da razão do perímetro. Então, vamos ler ali. Era uma resposta pessoal, né? Mas como eu estou sozinho aqui, não tem ninguém para responder para mim. Resposta pessoal. Mas podemos perceber que a razão das semelhanças dos triângulos é igual à razão dos perímetros dos triângulos, porque tem a ver, né? Os lados e os perímetros. Os lados, os perímetros é a soma dos lados. Então, se eles têm razão em todos os lados, os perímetros também teriam a mesma razão. E também podemos notar que a razão da área dos triângulos é igual ao quadrado da razão da semelhança e do perímetro, que são iguais, né? Então, como eu fiz a área, a área é medida em quadrado, então nada mais do que pegar o perímetro, a razão do perímetro, e elevar ao quadrado, você achava a razão dos quadrados da área dos triângulos. Próximo exercício, ainda na página 105. Tendo dois triângulos semelhantes, a razão entre o perímetro do primeiro triângulo e o segundo triângulo é de 3 meios. Então presta bem atenção. A razão, tendo dois triângulos semelhantes. Eu já sei que os dois triângulos são semelhantes. Eles têm ângulos iguais e têm lados proporcionais. Eu posso fazer teorema de Tales, aquela regra de 3. Então, a razão entre o perímetro do primeiro triângulo, qual que eles falam primeiro? Primeiro triângulo, e o perímetro do segundo triângulo, perímetro, então é só dividir o primeiro pelo segundo, é igual a 3/2. Então eles acharam a razão, fizeram a simplificação e deu 3/2. Sabendo que os lados do primeiro triângulo são 21, 18 e 15. Qual é o perímetro do segundo triângulo? Ele não quer saber quais são os lados do segundo triângulo, ele quer saber qual é o perímetro, né? E o exercício atrás eu percebi que se eu pegar e eu tiver o perímetro do primeiro triângulo e fizer a proporção, eu acho a proporção do segundo triângulo. Então é só achar o perímetro do primeiro triângulo. Qual é o perímetro do primeiro triângulo? É 21 mais 18 mais 15. Qual é o perímetro do primeiro triângulo? 1 com 8, 9. Com mais 5, 14. Foi o 1.
1 com 2, 3. Com mais 1, 4. Com mais 1, 5. Então, o perímetro do primeiro triângulo é igual a 54 centímetros. Então, 54 centímetros para x, que eu não sei o tamanho do segundo triângulo, perímetro, é igual a 3 para 2. Aqui está a proporção. Então, é de 54 para x, é a mesma coisa de 3 para 2, é a proporção. Faço a regra de 3. Esse vezes aquele e esse vezes esse. Então, ó, x vezes 3 ou 3 vezes x dá 3x igual 54 vezes 2, 54 vezes 2. Resolvendo isso, 3x continua sendo 3 vezes o valor que eu não sei. 54 vezes 2, 50 vezes 2 dá 100. 4 vezes 2 dá 8. 100 com mais 8, 108. 3 vezes o valor que eu não sei dá 108. Então, o valor que eu não sei é 108. Esse 3 estava multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, o valor que eu não sei é só fazer a divisão de 108 por 3. Quem vezes 3 chega próximo do 1? Ah, vou abraçar o vizinho para dar mais fácil. Quem vezes 3 chega próximo do 10? Ah, é o 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 que tira 9 é 1. Abaixou 8. Quem vezes o 3 dá próximo do 18? Ah, é o 6. 6 vezes 3 dá 18. 8 que tira 8 dá 0. 1 que tira 1 dá 0. Então, o perímetro do segundo triângulo é igual a 36 centímetros. Será, professor? Bom, outro jeito que dá para você fazer é o seguinte. 54 divide por 3, o triângulo de baixo vai ter duas partes dessas três medidas. Ah, vou fazer um calculador para ganhar tempo aqui, senão a aula vai ficar muito longa. 54 divide por 3 dá 18. Vezes duas partes dá 36. Opa, mais um jeito e ficou provado que é o correto. Então, professor, mas você não achou o lado 1, lado 2 e lado 3. Presta atenção. Ele não estava pedindo lado 1, lado 2 e lado 3. Ele estava pedindo o perímetro. Se ele tivesse pedindo qual é o lado 1, qual é o lado 2, qual é o lado 3, aí eu tinha que achar os lados deles. Como eu já estava pedindo só o perímetro, e eu vi que o perímetro também é proporcional, eu achei só o perímetro direto, tá bom? Vou apagar aqui os meus rabiscos. Olha lá. Primeiro triângulo, proporcional com o segundo triângulo, dá 3 meios. Fiz a regra de 3, né? 3 meios é igual a 54 centímetros sobre x centímetros. E aí 3x igual a 2 vezes 54. 3x igual a 108. X igual a 108 dividido por 3. X igual a 36 centímetros. E por aqui termina a nossa aula de hoje. Lembrando, amanhã é nossa penúltima aula. Daí na sexta-feira vocês entram de férias, eu também entro de férias, mas eu ainda vou gravar a nossa última aula e enviarei para vocês o link para que vocês, assim que possível, durante as férias, quando tiver saudade, assista a última aula e coloque a apostila em dia e terminemos a apostila do Aprender Sempre volume 2. Para a aula de amanhã, tente já resolver, por favor, os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 106, 107, 108 e 109. Lembrando, amanhã estarei em conselho na escola, então não poderei estar dando aula ao vivo, porém, na parte de manhã estarei gravando a aula para poder enviar o link para vocês, para que vocês possam assistir e fazer a correção desse exercício. Para quem não é meu aluno, ou até para quem é meu aluno, gostou da aula, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.